que acontece aqui? Então, a análise combinatória é um ramo da matemática que tem por objetivo resolver problemas que consistem em escolher e agrupar os elementos de um conjunto. Então, o que a análise combinatória me ajuda? Me ajuda a como eu vou saber quantas possibilidades eu tenho em cada organização. Então, quantas possibilidades que eu tenho de arranjar pessoas em uma fila. Tem várias coisas mais úteis, eu juro, que eu não estou me recordando agora, mas tem nos exemplos mais à frente. E ela possui uma aplicação direta no estudo de probabilidades, que, além de, então, a análise combinatória ser muito importante para as provas de seleção, ela também vai ajudar bastante na parte de probabilidade, que é outro tema muito usado nas provas de seleção. Enem, vestibulares, concursos, essas coisas assim. Então, qualquer ramo de atuação, a contagem faz parte do cotidiano, então a contagem das possibilidades. Por exemplo, quantas placas diferentes de automóveis formadas por 3 letras e 4 algarismos, se referindo a números, podem existir? Quantos números de telefone de 8 dígitos podem existir? De quantas maneiras diferentes você pode escolher 6 entre 60 números para jogar na Mega Sena? Que é um dos casos em que é quase impossível, né? Como podemos perceber, contar as possibilidades nem sempre é um processo tão simples. Veja o exemplo da Mega Sena. Então, a gente tem 60 números. Você pode pegar o 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Se você pegar 1, 2, 3, 4, 5 e o 7, já mudou. 1, 2, 3, 4, 5, 8, mudou. E cada um que tu mudar na última posição é uma nova possibilidade. E se tu mudar 2 números desses? 1, 2, 3, 4, 9, 10. Já é outra possibilidade. Se tu mudar só o primeiro, se tu mudar só o segundo, se tu repetir números, pode, não pode? Então, é uma infinidade de possibilidades. Então, por isso que a análise combinatória ela vai trazer fórmulas e vai trazer maneiras de fazer esses cálculos. Hoje a gente vai ver a primeira dessas maneiras, que é o princípio fundamental da contagem. Então, a análise combinatória é alicerçada nesse princípio. Em algumas bibliografias, vocês vão encontrar ele como o princípio multiplicativo da contagem ou só o princípio multiplicativo. Ele é bem simples, vocês vão ver que é bem tranquilo, só tem que prestar um pouquinho de atenção, porque geralmente ele se apresenta em situações problema, não são exercícios de calcule diretamente. Então, um exemplo. Ao concluir o ensino médio, um estudante pretende ingressar em apenas uma de 2 universidades. Então, ele já começa com 2 possibilidades, escolhendo apenas um dos cursos entre administração, economia ou direito. Então, vejam que ele pode escolher algum desses 3 entre 2 universidades. Cada um desses cursos é oferecido no período da manhã ou da tarde. E as universidades ou é uma pública ou é uma particular. Vejam como é que a gente consegue organizar isso. Se a gente montar uma tabela, aqui eu botei a pública e a particular, aqui está administração, economia e direito. É bem básico. Juntei administração na pública ou administração na particular. Economia na universidade pública ou economia na particular. Direito na universidade pública ou na particular. Então, isso me deram 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Isso se chama matriz das possibilidades. Posso trabalhar assim em todos os termos? É como eu disse para vocês. Tem casos assim que a gente consegue montar as possibilidades. E tem casos que não, como é o caso da Mega Sena, que são muitas as possibilidades, não tem como montar todas. A questão é, existe o princípio multiplicativo. Então, notem que eu tive exatamente 6 possibilidades. Então, eu posso pegar as 2, que eu estou contando ali como opção de universidade, e as 3 opções de curso. Multiplicando os 2, eu tenho o total, são 6 opções disponíveis. Ah, mas é acaso ou isso sempre vai funcionar? Sempre vai funcionar. Então, o princípio multiplicativo sempre funciona para a gente descobrir quantas possibilidades diferentes a gente tem. Daí, ó, essa primeira parte da resolução nos ajuda a entender o princípio fundamental da contagem. E a gente tem o enunciado formal desse princípio, que é, se uma decisão D1 pode ser tomada de N maneiras, então, por exemplo, de quantas maneiras diferentes ele pode decidir a universidade? De 2. Ou ela é particular, ou ela é pública. Então, N maneiras. E em seguida, a decisão D2
puder ser tomada de M maneiras. Ou seja, agora eu estou dizendo que ele pode escolher 3 cursos diferentes. Então, N seria as duas universidades, particular e pública, e M seria os 3 cursos que ele tem para escolher. E aí eu multiplico as duas quantidades para saber quantas possibilidades ele tem de escolha. Então, nesse primeiro caso, é importante ressaltar que a gente só considerou a universidade e o curso. Então, é uma relação mais simples, 2 variáveis só. No exemplo 2, a gente vai considerar a universidade, o curso e o período em que ele vai fazer essa escolha. Então, a gente começa pela universidade. Ou vai ser na pública, ou vai ser na privada. E aí, se for na pública, eu tenho 3 possibilidades. Se for na privada, eu tenho as mesmas 3 possibilidades. Só que dentro de cada possibilidade, eu tenho um dos turnos. Então, notem como vai aumentando. Isso aqui é o nosso diagrama de árvore, tá? A árvore das possibilidades. Então, por exemplo, se eu pegar pública, administração, manhã, é uma das minhas possibilidades. Pública, economia, manhã é uma possibilidade. E ao final, se a gente for contar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades. Posso fazer isso toda vez que vier um problema de contagem, em que eu tiver que ver quantas maneiras eu tenho de fazer alguma coisa? Até pode. Só que aqui vocês viram que já deu alguma coisa bem maior. Se tivesse mais alguma outra variável para ele escolher. Então, é muita coisa. Aí entra o nosso princípio fundamental da contagem para ajudar. Então, eu vou fazer 2 possibilidades de universidade, vezes 3 possibilidades de curso, vezes 2 opções de período, eu chego em 12 opções de escolha do estudante, da mesma forma que eu chegaria com esse diagrama aqui, que é a árvore das possibilidades. Então, notem que é bem mais fácil fazer pelo princípio fundamental da contagem. E assim, vocês podem estar pensando, muito barbada, vai ficar difícil, ainda vai ficar difícil. E não é essa a questão. A questão disso aqui é que essa é a base. Obviamente, vão surgir outros elementos para a gente estudar. O que vocês precisam é entender bem desde o início, de onde é que surgem todas as coisas, mandar perguntas, resolver os exercícios iniciais, exatamente para tirar todas as dúvidas, para a gente seguir adiante sem problemas. Então, trouxe mais alguns exemplos. Aqui, Maria vai sair com suas amigas e tem que escolher. Ela tem 2 saias e 3 blusas para combinar. Então, eu posso fazer esse diagrama, que nem tá aí, e fazer as montagens aqui, né? O que ficaria bem inviável, desenhar tudo isso. Ou eu posso saber que eu tenho o princípio fundamental da contagem, em que 2 vezes 3 vão me dar 6 maneiras diferentes dela tomar essas decisões. Tá? E só multiplicar as possibilidades, como a gente também faria numa árvore de possibilidades. Depois desses slides eu também vou disponibilizar para vocês junto, que vocês quiserem olhar e revisar os exemplos sem o vídeo, não tem problema. Exemplo 2, ó, vejam como esse já fica bem mais complicado de fazer ilustrado. Um restaurante que prepara 4 pratos quentes, 2 saladas, 3 sobremesas, de quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir, consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa. Notem que isso vai ramificando, ó, até chegar em tudo isso aqui. Então, eu vou lá, só que aqui, diferente daquele primeiro que a gente fez, ele tá em linhas, né? Prato quente, estão todos aqui. Qual a possibilidade de saladas para cada prato e depois qual a possibilidade de sobremesas. O que dá para fazer, então? Tenho 4 pratos quentes, 2 saladas e 3 sobremesas. 4 vezes 2 e a resposta vezes 3, 24 opções de cardápio. Então, quando a gente olha lá em cima, parece não muito farto, né? 4 pratos, 2 saladas e 3 sobremesas. Mas a combinação, as combinações possíveis são 24. Exemplo 3, esse é mais numérico. Quantas placas de veículos podem ser criadas se forem usadas 2 letras de um alfabeto de 26 letras, seguidas por 4 algarismos? Vejam aqui. Então, a primeira e segunda opção são
usadas as letras. Prestem bastante atenção nessa pergunta. Quantas opções de letras eu tenho para colocar aqui? 26. Posso escolher qualquer uma das 26 do alfabeto. Como não falou nada que não pode repetir, eu sigo tendo essas 26. Então, 26 e 26. Quando eu passo para o numérico, eu tenho que pensar. Falou em algarismos, o que eu vou pensar? Do 0 até o 9. Então, são os algarismos únicos ali, não é 10, 11, 12, são os números que nem vai na placa. Então, do 0 ao 9, eu tenho 10 algarismos de possibilidade. Aqui eu vou ter os mesmos 10, porque eu posso repetir o número que eu usei. Os mesmos 10 e os mesmos 10. E, pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai só multiplicar. 26 possibilidades, vezes 26, vezes 10, vezes 10 e vezes 10. São 6.760.000 possibilidades de placas diferentes. Isso com 2 letras, nem é nosso caso agora. E também não sei como é que ficou o caso da placa nova. Mas aqui a gente ainda teria que acrescentar mais uma letra para ficar parecida com a que a gente tinha até pouco tempo. Aí, a gente pode ir no mesmo anterior e pensar assim, ó. Vamos supor que no mesmo problema não seja permitida a repetição de letras nem de algarismos. Então, reparem o seguinte, o meu alfabeto tem 26 letras. Aqui está o 26. Então, eu tive para a primeira escolha 26 possibilidades. Agora, independente de qual seja a minha escolha, se eu escolho a letra A, B, C, D, qualquer uma das 26 para colocar aqui, ela já não pode repetir na segunda posição. Então, eu tenho 25 possibilidades. A mesma coisa aqui para os algarismos. Eu tenho 10 para escolher de 0 a 9. Mas se eu já usei um deles na primeira posição, eu não vou poder usar na segunda. Usei um aqui, eu perdi 2, agora eu tenho 8 possibilidades. E aí, eu usei 3 já, eu vou me sobrar só 7 possibilidades. O que acontece? Praticamente cai pela metade a nossa grade de possibilidades. 3.376.000 possibilidades. Então, bem menos que na anterior, que podia a repetição. Então, tenham atenção nos exercícios quando forem resolver esse tipo de problema. E aí, eu trago para vocês uns exercícios que são relativamente simples, parecidos com o que a gente fez ali. Vocês sabem. E lembrando que, para concluir, a gente tem que destacar que a análise combinatória é muito aplicada em questões de vestibulares e do Enem. Aqui vocês têm abaixo, ó, o que a gente vai ver. Então, a análise combinatória é o assunto. A gente vai ver essa semana o princípio fundamental da contagem. A gente tem para ver fatorial, permutação, arranjos, combinações e ainda alguns exercícios de vestibular e Enem, porque